Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, que alegria estar aqui com você. Mais uma semana para a gente conversar sobre coisas concernentes à fé cristã, que nos ajuda aí no dia a dia a viver uma vida mais centrada no Evangelho, a sermos mais parecida com Cristo. Esse é o objetivo desse programa. E hoje, gente, o programa tá assim, simplesmente emocionante, impactante, porque eu amo quando a gente vai ouvir testemunho. E nós vamos conhecer a história da Amanda. Você assistiu o programa semana passada, com certeza, né? Do livro que ela escreveu, Costurando a Modéstia no Coração. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais da história dela, o que Deus fez e o que Deus tem feito na vida dela. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Bom estar de volta. É muito bom ter você aqui. Muito gostoso ouvir e aprender com você, viu? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Vamos começar de novo se apresentando, porque vai ter gente que vai assistir o outro depois, né? Verdade. Oi, gente. Eu sou a Amanda Durham. Sou casada com o pastor Brandon. A gente mora nos Estados Unidos. Eu auxilio no ministério pastoral, eu auxilio com as mulheres, discipulado de mulheres. Eu sou também idealizadora do Ministério Fielmente Feminina, que é um trabalho que eu faço com mulheres brasileiras desde 2018. Sou dona de casa, amo cozinhar. Tenho formação em letras, o que me levou também ao ensino, né? Essa paixão pelo ensino. E é isso, e tudo pra glória de Deus, Tati. É mineirinha, né? É isso? Mineiríssima, uai. Conta um pouco, Amanda, da sua história pra gente te conhecer. Do começo? É. Porque tem um começo bem interessante. Eu quero. Então, o começo, pessoal, é o meu nascimento, que já foi um milagre. Então, meu nascimento foi o primeiro milagre operado por Deus. Mamãe e papai, eles fecharam a fábrica no terceiro filho. Então, eles tiveram 3 filhos e minha mãe decide fazer uma laqueadura. Aquele procedimento, né, que liga as trompas. Sim. E tal, para que não engravide mais. Então, ela fez o procedimento. Segundo ela, o cirurgião ligou as trompas e cortou, para não ter perigo mesmo, né? Mas não adiantou, porque Deus queria que eu viesse, né? Uau. Então, acaba que esse procedimento gerou uma inflamação que religou as trompas, gerando uma fístula, sabe, entre as trompas. Sim. E daí eu passei ali agachadinha naquela fístula, naquela inflamação. E aí mamãe engravidou e eis-me aqui, Senhor. A caçulinha de 4 irmãos. E sua família é cristã? Não, por enquanto. Assim, eles são católicos, né? Eu não fui criada em berço evangélico, ou na igreja, ou, sabe, essa coisa de falar de Deus em casa, de abrir a Bíblia. Nunca tivemos isso. Mas sim, eu fui criada com muito amor, com muito cuidado. Amo minha família, amo meus pais, amo meus irmãos. E vejo que eles estão cada vez mais abertos ao verdadeiro evangelho. E como foi quando eles viram essa transformação em você? Chocante, né? Foi chocante. É porque no início também, gente, nossa, eu era muito chata. Então, fica a dica, assim, o novo convertido, ele às vezes, ele quer que todo mundo se converta ali e agora. E aí a gente acaba enfiando goela abaixo o evangelho, né? E aí não é uma boa estratégia. Então eu queria fazer isso, né? Então no início eu chegava na casa da minha mãe e muito me incomodava aquele tanto de imagens, né? Imagem de Maria, imagem de santo. Então eu falava, mãe, eu vou quebrar esses trem tudo. Trem bem mineiro. Mãe, isso aqui é pecado, é do inferno, é do demônio. Gente, não façam isso, não é assim, né? Sim. Mas não demorou muito tempo para eu aprender que essa é uma estratégia muito errada e que, na verdade, a melhor forma de evangelizar aqueles que são próximos a mim é através das minhas atitudes mesmo, é através do amor, assim, de amando-o muito mais do que eu costumava amar, demonstrando esse amor, demonstrando uma vida reta, uma vida com Deus, de princípios. Então, eu tenho tentado viver dessa forma e tem sido uma bênção. Se não foi de casa, em que momento? Como você conhece o Evangelho, conhece a Cristo? Legal, Tati. Então, bom, a primeira vez que eu ouço o Evangelho foi através de uma amiga, Letícia. Vou até mandar esse vídeo para Letícia para ela assistir. A Letícia, que era uma amiga de colégio. Então, a gente tinha ali o quê? 13, 14 anos. E eu estudei num colégio católico.
E Letícia era da minha sala, e assim, uma bênção de meninas, diferente de todos. Ela era diferente de todos, tanto que, tadinha, ela sofria muito bullying na escola. A única evangélica. E muito correta. E ela foi a primeira que começou a compartilhar o evangelho. Ela plantou a sementinha do evangelho no meu coração. E é muito legal, porque anos mais tarde ela veio me contar que ela havia sido convocada pela diretoria lá do colégio, enfim, havia sido convocada para andar grudada em mim, porque eu era muito errada, sabe? Dava muito trabalho. Então, assim, Letícia, você gruda na Amanda, ajuda a Amanda, ensina a Amanda, né? Então, ela foi incumbida dessa missão de ajudar a Amanda. E aí, nessa missão, ela sempre compartilhava o evangelho, sempre me convidava para a igreja dela, eu nunca fui. Mas eu gostava dela. Sabe aquela coisa assim, eu até brinco com ela, Letícia, sabe aquela coisa de, ai, sai daqui, mas vem aqui? Era isso que eu sentia pela Letícia. Vocês são amigas até hoje? Muito. Oh. Após minha conversão, a gente se reencontrou e hoje somos, assim, melhores amigas. Que coisa Então, boa. muita coisa de Deus. Então, foi a primeira vez que eu ouço o evangelho. Tá. Mas anos mais tarde, então, em 2013... foi quando eu me converto, foi quando eu realmente sou abraçada pela graça irresistível de Jesus no Rio de Janeiro. No meio, assim, eu estava em busca de glória própria lá, daqui a pouquinho eu vou contar. Aí, no meio disso, Jesus me alcança através de uma pessoa que era o meu coach artístico, e ele é crente, então eu decido ir à igreja dele, e amo aquela igreja pelo acolhimento, pela forma como eles me acolheram. E eu lembrando, uma mulher super sensual, me vestia de forma sensual, não temia a Deus, eu mal acreditava em Deus, pra te falar a verdade, Tati. Mas ali eu sou acolhida e me surpreendo muito com o que eu ouço, com as mensagens. Eu nunca tinha ouvido nada parecido, né? Aquelas pregações. E ali passaram-se algumas semanas e uma pregação falou muito forte no meu coração mesmo, né? Falava sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, sobre a salvação em Cristo, sobre o inferno. Falava sobre isso tudo. E aí, ali eu me pego pensando, meu Deus, eu vou pro inferno. Se eu morrer agora, eu vou pro inferno. Deus, não. Aí vem sobre mim aquele temor, né? Aquela culpa recai sobre mim. A culpa pelo meu pecado, a culpa por tudo que eu tinha feito. Enfim, então, ali eu me arrependo dos meus pecados. Ali eu clamo pela misericórdia de Deus. Ali eu confesso, eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ali foi a minha salvação. Foi bem claro para mim. Me conta mais. Então, assim, você falou aí um pouquinho que antes você estava no meio artístico. Conta essa história. Como é que você chegou primeiro a esse... Ai, quero ser modelo, quero ser atriz. Até tomar uma aguinha. Essa história. Para te contar como eu cheguei aí, eu vou ter que contar um episódio bem difícil e triste. Algo que eu comecei a compartilhar bem recentemente. Não tem muito tempo. Que é um abuso. Eu sofri um abuso aos 12 anos. É um abuso muito sério. Realmente uma violência onde ocorreu ali a perda da minha inocência. Então, eu nunca tive a chance de, por exemplo, perder a virgindade com meu marido. Que tinha sido perdida ali, nesse abuso, aos 12. E ali gerou muita confusão, muita distorção da minha imagem, da minha sexualidade. E eu era uma criança, né, Tati? Eu não tinha noção daquilo, né? E outra coisa também, na minha casa, na minha família, não se falava sobre esses assuntos. Então, assim, Amanda, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Olha, você não deixa ninguém te tocar dessa forma. Olha, se tal coisa acontecer, você tem que falar pra mamãe e pro papai, não é? E, claro, eu não tô aqui culpando os meus pais, né? Se eles estiverem assistindo, não é isso. Mas é tão importante esses assuntos não serem um tabu na família, né? E então ocorre esse abuso, foi numa cidade no interior, numa noite de Réveillon, de festa, de celebração. Tem até essa simbologia, né? Porque eu tava com uma roupinha toda branca. Vestidinho branco, meia calça branca, sapatinho boneca branca. Bem criança mesmo. E ali no final da noite, né, após o ocorrido, minha roupinha tava toda suja de sangue. Né? E é muito forte para mim essa simbologia, porque hoje eu penso, né, a roupa branca, manchada pelo pecado, pelo crime que foi cometido contra mim, mas aí mais tarde Jesus me veste com suas vestes brancas de salvação, né, e lava aquele pecado, lava aquele crime, aquele sangue das minhas vestes, né. Então eu gosto de pensar dessa forma, é bem redentivo para mim. Mas então ocorre esse abuso.
E ali, enfim, o diabo, ele é sujo. E ele gosta, né? Ele se deleita no crime, na violência, na imoralidade. E dali, mais do que depressa, Tati, é impressionante. Eu não tinha a menor noção dessas coisas, mas foi de imediato eu senti culpa. Eu senti vergonha e culpa, como se eu fosse culpada no meu abuso. E não mesmo, né? Foi um homem, eu tinha 12, ele tinha 20. Foi um homem que me conduziu até esse lugar, que no caso foi na escadaria de uma igreja católica. Olha isso. Na pracinha principal dessa cidade. Foi ele que me conduz até lá e me abusa e, enfim, me prende, eu não consigo nem sair correndo. Então não foi culpa minha. Mas os demônios já plantaram aquilo na minha mente. Nossa, eu não posso falar pra mamãe, porque eu acho que foi muito feio isso que eu fiz. Eu nem sabia direito o que era, mas eu sabia que doía, que eu tava suja de sangue e que eu era culpada. Era isso que eu sabia. Então eu já comecei ali já começou a surgir uma Amanda que manipulava, que era dissimulada, que mentia, que aprendeu a mentir, porque eu precisava de uma desculpa muito boa pra falar pra mamãe ali, que eu não queria contar a verdade. Então ali eu falo pra minha mãe que minha menstruação tinha descido e que tinha sujado a minha roupinha, que eu tava sem a proteção, né, sem o absorvente. E minha mãe acredita, por que não, né? É uma desculpa boa, já que minha menstruação tinha chegado aos 11, então aos 12, enfim. E ficou por isso mesmo, só que dentro eu tava destruída por dentro. E aquele episódio realmente ditou a forma como eu viveria a minha vida. E estudando mais a fundo sobre esse assunto, Tati, eu percebi que a pessoa abusada, ela geralmente percorre 2 caminhos. Um é o caminho sabe, aquela coisa que a mulher se retrai completamente. Se retrai, sabe, até voz de homem é traumático. Ela não quer se relacionar com homem nenhum, não pensa em casamento, não pensa em sexo. Ela se retrai completamente. É um trauma muito grande pra ela odeia os homens. O outro caminho foi o que eu percorri, é o caminho da imoralidade, da promiscuidade, da sensualidade. Por quê? Foi despertado ali, né, algo. A minha sexualidade foi despertada de forma precoce. Não foi porque eu quis, né? Foi forçada, mas foi despertada. E mais tarde, Tati, eu venho a entender que o que eu fazia era uma busca incessante por um salvador. Sabe? Então, em cada relacionamento, eu buscava pelo meu salvador. Um homem que devolveria a minha dignidade, sabe? Um homem que me amaria, que eu me sentiria amada, sabe? Um homem que se sacrificaria por mim, um homem em quem eu poderia confiar. Eu buscava de forma inconsciente o homem de Efésios 5, né? Aquele que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas claro que eu não iria encontrar isso. A gente não encontra o homem de Efésios 5 na imoralidade sexual, na fornicação, não. O homem que quer usar o seu corpo, ele quer apenas usar o seu corpo. Ele não está pensando na sua santificação, na sua salvação, não está pensando em casamento. Só que eu não tinha nem ideia dessas coisas, né? Bom, então ali já aos 12 eu começo uma vida de promiscuidade, de vários relacionamentos, né? E de busca mesmo por essa salvação, por validação, por amor, por admiração. A minha autoestima, ela simplesmente não existia, era muito baixa, eu me sentia burra, me sentia incapaz, me sentia feia. Então eu precisava dessa afirmação dos homens. Isso ocasionou também, eu era muito ruim na escola, eu, sabe, me tornei péssima aluna, muito distraída. Esse também é uma outra característica das crianças abusadas, elas são muito desatentas na aula. E aí, certa vez eu, inclusive, tento tirar a minha própria vida. É um outro fato que eu também comecei a abrir só recentemente. Eu estava em casa, sozinha à tarde, aí eu já tinha uns 14 anos. E daí eu tomo todos os remédios que eu vejo pela frente. Eu saio abrindo os armários. Onde tinha remédio, eu tirei e tomei. Podia ser taxa preta, taxa vermelha, não importava. Tomei todos os remédios. E aí foi o segundo milagre operado por Deus na minha vida. Porque era pra eu morrer, ou pelo menos ter passado muito mal, né? Mas o máximo que aconteceu foi eu ficar muito sonolenta. Então eu dormi por 3 dias direto. E urinava verde fluorescente. Isso aí foi por muito tempo urinando verde fluorescente. Deus estava desintoxicando o meu corpo. Não foi preciso me levar para o hospital para fazer lavagem nem nada. Mas foi um milagre, porque eu tomei todos os remédios da casa, sabe? Porque era um vazio tão grande, sabe, Tati? Eu me sentia tão descontente, tão vazia, tão suja. E você estava guardando aquele fato com você? Uma depressão silenciosa surgiu por causa disso. Eu guardei... Foi um segredo guardado as 7 chaves até outro dia. Tem pouco tempo. Acho que tem uns 2 anos que eu comecei a me abrir sobre isso. Que eu falei pra minha mãe. Foi muito difícil.
Então eu guardei isso comigo praticamente a minha vida toda. Bom, aí como que entra essa questão da vida artística, né? Da fama e tal? Ainda era a busca por validação, por ser alguém, por ser valiosa. Eu me sentia um nada, eu me sentia um lixo. Então eu pensava, bom, se eu for famosa, vai dar bom. Se eu for famosa, todo mundo vai me ver, vai me amar, eu vou encontrar um homem que me ama. E sempre isso, sabe? Sempre pensando em homens. Então eu tinha esse desejo de me casar muito grande. De me casar com um príncipe encantado. Era o que eu tinha na minha mente. E daí eu me mudo para o Rio de Janeiro em 2013. Após um divórcio. Tem essa também outra parte da minha história que é muito triste, que eu tenho vergonha e eu demorei muito para me abrir. Lembrando que eu ainda não era convertida a Jesus, não conhecia a Cristo. Mas eu me caso, então, e foi um fracasso o casamento. Não vou entrar em detalhes, não vou expor a outra parte, mas vou expor o meu próprio pecado. Foi um fracasso e a culpa foi principalmente minha, eu diria, sabe? Porque o que eu tava buscando, eu não queria encontrar em homens, né? Eu tava buscando por Jesus e não sabia, né? Bom, mas então ocorre esse divórcio e eu decido despirocar de vez. Aí, né, caio na gandaia, na bebedeira, experimento algumas drogas, enfim, e decido mudar para o Rio de Janeiro, sozinha, com a cara e com a coragem, porque, quero ser famosa, quero ser atriz. Realmente, eu sempre tive uma veia artística, sempre amei artes, sempre, sabe, eu fui bailarina desde novinha, até hoje eu danço balé, eu amo as artes. E daí eu tô lembrando de um vídeo seu, que você tá com o vestido, fazendo com a camisa. Aí você faz pose de balé. De balé. Assiste, gente. Pois é. Tá lá no YouTube. Mas então, eu decido ir pro Rio e começo a estudar cinema, teatro, interpretação pra TV. E as portas se abrem, eu começo a trabalhar com publicidade, fazer muitos comerciais. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu decido ir à igreja desse coach, que, inclusive, era meu namorado na época. Tá vendo? Gente, eu não... Entendeu? Não podia ver homem, não, gente. Era assim, viu? Deus salvou. Qual era a sua idade aí nesse período? Ali eu já estava com 29, 30. Tá. Isso, foi quando Jesus me alcançou. E aí eu vou à igreja dele e como eu já mencionei, não vários, mas alguns sermões mais tarde, eu me converto. Sou ali convencida do meu pecado e clamo pela misericórdia de Deus e a graça de Jesus me abraça ali. Você foi mais de uma vez, é isso, Amanda? Isso. Você foi uma, fui depois mais de uma vez a essa indo. igreja, porque eu gostei muito do ambiente, eu gostei muito das pessoas, elas eram muito amáveis. Esse falar com o sermão não foi no primeiro dia, foi no decorrer. Foi no decorrer. Tá. Sim, as pregações eram sempre muito boas, mas teve um em específico que falou mais forte ao meu coração, né? Que foi aquele que me pegou. Meu Deus, eu tô indo pro inferno. Vem cá, Senhor, me salva, né? E foi muito legal, porque algumas transformações foi assim, de imediato. E é isso, né, gente? Quando a gente nasce de novo, transformações acontecem. É uma metanoia. Então, arrependimento é diferente de remorso, por exemplo. O remorso, você vai ali dar uma choradinha e pronto, vai enxugar as lágrimas e continuar sendo o que você é, fazendo as coisas que você faz. Mas quando você nasce de novo, aí não. Aí a transformação acontece de dentro para fora. Então, ali, mais do que depressa, eu já abandono a promiscuidade. Isso foi de cara. E era algo muito presente na minha vida. Já abandono de cara a vida promíscua, passo a viver uma vida de santidade nessa questão, né? E já abandono também as baladas, bebedeira, droga, nem pensar. Isso foi de imediato, Tati, assim. Pra você ter uma ideia, na época, eu trabalhava numa boate, como dançarina. E era, assim, o meu principal salário na época, para pagar minhas contas e tudo. Abandonei. Eu cheguei aí mais uma vez, mas me senti tão mal, assim, me senti enojada, sabe? Nauseada mesmo. E dali eu saio e nunca mais volto. E abro mão daquele trabalho que era o que me pagava mais naquela época. Então, essas transformações ocorreram de imediato. Mas ali eu continuo vivendo na sensualidade, eu não tinha esse entendimento, né? Então eu continuava fazendo muitos trabalhos que não glorificavam a Deus, ainda sendo já crente, mas é um processo de santificação, né? Algumas coisas demoraram mais, assim, para que eu fosse transformada, realmente. Sim. Tô aqui, ó, não tô conseguindo nem pensar nas perguntas, Pode fazer as perguntas, tem mais coisa para contar. E aí, Amanda, depois desse processo que você começa a abandonar, em que momento entra, então, essa questão
da modéstia, de não, agora eu vou mudar essa questão da roupa. Como você conhece seu marido? Quero saber sim, tudo. Tá, então essa já tá mais no final da história, então eu vou Tá. contar mais uma coisinha que é bem importante, que é sobre a disciplina de Deus. Tá. Que Deus disciplina os seus filhos, né? Isso. Deus é um pai amoroso. Um pai amoroso sempre vai disciplinar seus filhos, porque não deseja que seus filhos se desviem do caminho. Eu, Tati, eu comecei a dar uma desviadinha ali, sabe? Então, eu falo que eu era ou uma crente desobediente ou uma crente desviada mesmo. Porque como eu estava insistindo em fazer algumas coisas que não agradavam ao meu Senhor, eu acabei me afastando de Deus nessa fase. Então, eu vivi essa crise na fé, né? Entre o meu trabalho e a minha fé. Tá. Então, eu parei de ir à igreja, não ia mais com tanta frequência, não me preocupava em estudar a Bíblia, em orar, em ter meu tempo em secreto com Deus. E ali eu fui o quê? Alimentando a minha carne, muito mais do que meu espírito. Então, eu estava me parecendo mais com o mundo do que com o próprio Cristo, né? E aí, como eu decidi fazer isso, ir por esse caminho, Deus me disciplina. E como que Deus me disciplina? Ele toca na minha saúde, né? Porque, gente, Deus, ele faz o que for preciso para nos trazer para o centro da vontade dele, né? Para viver o propósito dele. Eu não estava vivendo o propósito dele, eu estava vivendo minha própria vontade. Sim. E daí, no ano de 2016, após um trabalho muito horroroso que eu fiz, que certamente foi muito ofensivo para Deus, para o Espírito Santo, que foi um filme, um curta-metragem em que a minha personagem era um demônio. Gente, a crente, né? Não é crente não, essa pessoa, né? Mas então, eu faço um demônio feminino que seduzia as vítimas e ali tinha relação com as vítimas, matava suas vítimas e bebia do sangue. Era simplesmente assim, o personagem, né, do filme. E eu imagino Deus olhando bem pra minha cara assim, né? Você tá brincando, né? Você tá de brincadeira. Eu imagino Satanás indo lá, Deus ali, você tá vendo sua filha ali? E aí? Tu vai deixar eu tocar nela agora? Porque olha o que ela tá fazendo. Então, assim, um absurdo, né? E tudo pela fama, porque era a protagonista. Eu falei, nossa, protagonista de um filme, vou fazer, né? Gente, e o Espírito Santo ali, não, gritando dentro de mim, né? Não, Amanda, não faz não. Ou seja, eu fui pra gravação sabendo que estava errado. Eu sentia, gente. O Espírito Santo vive na gente, ele, né? Eu sentia o incômodo, mas eu fui fazer assim mesmo. Então, eu fiz essa espécie... Gente, eu vi... Mais tarde, eu vi esse negócio quase que como um pacto no mundo espiritual. Porque eu matava a vítima, bebia o sangue. Aí ali meu rosto se transfigurava, o olho ficava todo preto, bem demoníaco mesmo. Sim. E daí foi pouco tempo depois desse filme, vejam bem, que eu caio doente, eu fico muito doente. E eu sempre fui muito saudável, não tinha problema nenhum, nem gripe eu pegava. E aí, de repente, eu me vejo ali diagnosticada com um tanto de doença autoimune. A primeira delas foi a artrite reumatoide, que me gerou essas deformidades. Então, você veja, eu que, né, era super vaidosa, super preocupada com a minha imagem, bailarina, mãos de bailarina, vejo os meus dedos se deformando de forma muito rápido. Nem o tratamento segurou essa deformidade. E muitas dores, junto a isso eram as dores insuportáveis. E dores nos pés, nos tornozelos, eu não conseguia andar direito. Dores nos quadris, nos ombros, era generalizado. Nossa. E uma fraqueza, uma fadiga, uma confusão mental, tinha dificuldade para raciocinar, como é que eu ia decorar texto. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Né? E aí, junto a isso, veio um sangramento também contínuo, sabe? Tipo a mulher do fluxo de sangue. Sim. Pois é, era eu ali. Descia e veio uma anemia muito forte e eu precisando ser internada e aquilo me sufocando. E veio um problema na tireoide, uma doença autoimune na tireoide e eu não conseguia mais funcionar, não conseguia mais trabalhar. E você sozinha, no Rio de Janeiro? Não, eu tinha amigos, tinha esse namorado, tinha a família desse namorado que me auxiliava ali, né, no que dava, me levava aos médicos, eles me ajudaram muito nessa questão. Mas de certa forma, sozinha, não tinha minha família e tal. E ali, então, eu paro, Deus me para.
Foi preciso Deus me parar para que eu o buscasse, né? Não tinha outro jeito. Ali eu faço uma cirurgia de pulmão, inclusive. Algo afetou o meu pulmão. Hoje a gente não sabe se já era um câncer, sobre o qual eu vou falar mais adiante, ou se era artrite reumatoide, mas algo atingiu meu pulmão de forma muito forte, estava cheio de tumor, eu não conseguia respirar, eu sentia muita dor, muito cansaço. Foi preciso tirar um pedaço do meu pulmão. Meu pulmão é menorzinho, por isso que às vezes eu tenho que pegar o ar, sabe? Eu sinto um pouquinho de falta de ar. Mas ali ocorre essa cirurgia e Deus literalmente me para. Porque eu tinha que me recuperar dessa cirurgia, não foi uma recuperação fácil. Ainda tinha as outras doenças autoimunes para lidar, para tratar. E ali, quando Deus me para, eu decido buscá-lo, finalmente, né? No começo, quando começa a aparecer, você continua não buscando. Continuo não buscando. Eu ainda doente, eu fui gravar a participação numa novela da Globo. Então, bem naquele momento, quando Deus me manda essas doenças, porque foi Deus que enviou a gente. Deus, ele envia doenças, sim. Ele envia o bem, ele envia o mal. E no meu caso foi para me disciplinar mesmo. Então foi para o meu bem. Isso mais tarde cooperou para o meu bem, como nos ensina Romanos 8:28, né? Mas ali eu ainda estava trabalhando, sabe? Eu super doente, mas ainda tinha participação na novela para fazer. E eu estava super feliz porque era uma participação relevante com os protagonistas, tinham muitas cenas. E eu pensei, uau, agora vai acontecer. Agora a Mandinha vai ficar famosa. Só que não, né? Porque Deus não me queria ali. E Deus me manda essas doenças que me param, literalmente. Eu me lembro que a última cena que eu gravei para essa novela e também para uma outra da Record foi tudo na mesma época. Eu mal conseguia falar, eu estava muito fraca. Eu tive que tirar forças, não sei de onde, para fazer aquela cena. Eu tava bem apática, sabe? E com essa falta de ar e tudo. Mas ali, depois dessa gravação, eu decido me retirar do Rio de Janeiro e fico em um retiro espiritual por um mês, em Belo Horizonte, na minha terra, né? E ali foi quando eu parei mesmo para buscar o Senhor. Eu decido estudar as Escrituras a fundo. Eu decido orar, sabe? Conversar, ter longas conversas com o Senhor. Clamar a Ele pela sua misericórdia para que me mostrasse qual era o propósito dele para minha vida, porque eu já sabia ali que não era o que eu estava fazendo. Que eu estava fora do centro da vontade dele. Sim. E aí, ali Deus, ele, sabe, tocou muito no meu coração, viu, Tati? Ali de forma bem clara, sabe? Foi muito sobrenatural mesmo, sabe? De forma bem clara, através do Espírito Santo, usando outras pessoas também, mas, sabe, através da palavra, através das minhas orações, eu fui convencida pelo Espírito Santo que Deus estava dando um basta naquela situação. Sim. Então, eu decido largar tudo em obediência ao Senhor. E foi muito difícil, não foi fácil. Doeu na carne, eu chorava, mas eu sabia que era preciso, sabe? Eu tinha medo, inclusive, de morrer mesmo, porque Deus não ia me deixar ali fazendo o que eu estava fazendo. Não era o que Ele tinha para mim. Você chegou nesse retiro sozinha ou não? Pesquisou e sentiu vontade? Foi sozinha, mas na verdade foi uma amiga que me indicou, sabe? Falou assim, Amanda, por que você não passa um tempo aqui nesse lugar? Acho que vai ser uma bênção para você. Eu conheço as pessoas, sabe? Creio que elas vão te ajudar, que Deus vai falar com você nesse lugar. E dito e feito, e foi isso mesmo que aconteceu. E você ficou 30 dias lá? Fiquei. Era para ficar 3 dias, acabei ficando 30. E quando você sai, Amanda, o que muda? Eu saí uma nova Amanda ali. Não era mais a crentinha desviada, não. E nesse processo das doenças, que você ficou ali 30 dias, o que você sentia, assim? Hoje você tem essa convicção, foi Deus que me enviou, porque cooperou para o que eu vejo, mas ali você não conhecia esses outros capítulos da sua vida, não né? conhecia. O que você sentia? Como você lidou com tudo isso? Sentia raiva, né? Sentia raiva, sentia frustração, porque, nossa, o que está acontecendo, Deus? Foi o Senhor que abriu essas portas todas, não foi? Por que agora eu tô doente? Por que agora eu não consigo trabalhar? Eu fiquei revoltada com Deus. Sim, eu tive essa crise na fé, sabe? Mas até mesmo Jó, né? Jó foi tão atacado na saúde e, enfim, e perdeu a família. Ele mesmo teve esse momento de crise na fé, de que ele ficou realmente revoltado com o Senhor. Mas aí, ao final, ele não diz, mas agora eu o conheço não só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, hoje eu posso dizer isso, Tati, sabe? Que assim, é tão doce a presença de Deus em meio ao sofrimento, sabe? Quando a gente decide parar de murmurar
e passa a se lamentar, porque o lamento É diferente, não é um problema, né? sabe? Deus recebe o nosso lamento, como o próprio livro de Lamentações, não é? Sim. Deus recebe as lamentações de Jeremias em favor do seu povo. Mas Deus não recebeu a murmuração dos israelitas, por exemplo, né? Que estavam ali murmurando. Mas só esse maná aí que o Senhor vai mandar? Eu quero é carne. Eu quero Sim. carne. Eu quero a comida boa do Egito. Então, ali, eu tive essa fase de querer a comida boa do Egito, né? De querer a fama, de querer estar no meio ali de pessoas famosas. E eu conheci muita gente famosa. Sim. Eu tive contato com muita gente famosa, né? Com muita gente que o mundo adora e idolatra. Eu queria ser uma daquelas pessoas. Mas era totalmente incompatível com a minha fé. Sim. Então, eu senti essa raiva, mas eu te digo que foi nesse momento, quando eu decidi calar as vozes exteriores, sabe? E ouvir ao meu Senhor, foi quando essa raiva se dissipou e a paz que excede todo entendimento me abraçou, mesmo em meio ao sofrimento. E como é que você recomeça? Porque você sai do retiro decidida que então aquela vida não era para você, né? Não era pra mim, Mas era o que exatamente. você tinha, era o que você Era o que eu conhecia. E aí, como é que acontece? Sim, aí então eu decido abandonar tudo, né? Então eu saio do Rio de Janeiro, pego todas as minhas roupas, termino o namoro também. Era pra Deus requeria isso de mim, terminar o namoro. E eu me mudo para o interior de Minas, para o sul de Minas, para morar com a minha mãe e com a minha avó. Então você veja bem quão radical foi essa mudança. Eu era uma mulher independente, cheia de sonhos. E, Numa de metrópole. repente, eu largo tudo. Exato. E, de repente, eu largo tudo para morar no interior com mamãe e com vovó. Né? Sem trabalho, sem nada. E dali foi, eu diria que um dos melhores tempos da minha vida. Porque eu pude aproximar muito da minha família. Minha irmã mora também nessa cidade, meu sobrinho. Me aproximei muito deles, muito da minha mãe. Nossa, hoje eu e minha mãe somos, assim, grudadas, melhores amigas, muito próximas. E ali eu me aproximo deles. E é um tempo que eu tive realmente para buscar ao Senhor, para me envolver numa igreja. Pela primeira vez eu estava envolvida numa igreja. Queria realmente participar do corpo de Cristo, não é? Então é uma nova fase, né? Era uma nova fase que se iniciava, um novo capítulo do meu livro, que Deus já sabia, né? Deus que escreveu o nosso livro. A gente não sabe o desenrolar dos capítulos, mas Deus já sabe. Ele é soberano, Ele é o autor da nossa história. A gente só precisa se apegar ao final da história, que a gente sabe que é glorioso. Então, fixada neste final, que é glorioso, eu passei a me revestir de força, de dignidade, e realmente passei a viver uma vida que glorificava o meu Senhor, né? Claro que eu falho, eu sou pecadora, mas eu busco. Agora eu posso dizer que eu odeio o pecado, eu tenho nojo do pecado. Eu busco realmente viver em santidade, agradar o meu Senhor e viver o propósito que Ele tem para minha vida. Isso se iniciou lá no finalzinho de 2016, nessa cidade do interior chamada Nepomuceno, com a minha mamãe, minha vovó, a igreja daquela cidade. E foi assim que se iniciou. E foi quando eu conheci meu marido também. Quero saber. E aí, como é que você conhece ele? Porque ele é americano, né? Sim. Ele já era pastor, Amanda? Sim, Brandon já é pastor há uns 20 anos. Ele começou bem jovem, acredito que ele tinha 20 anos. Hoje ele tá com 43. Bom, então, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que eu comecei a estudar inglês. Lá na casa da minha mãe, né? Eu pensei, tô fazendo nada, né? Vou estudar inglês. Eu nem sabia o porquê. E eu tinha um conhecimento, assim, muito básico de inglês. Eu não conseguia me comunicar, realmente. Mas aí, do nada, eu decido estudar inglês sem nem saber o motivo. Mas Deus já sabia, né? Então, uma tia minha falou assim, Amanda, por que você não se cadastra nesse site aqui? Aí me falou o nome do site. Quem sabe você não arruma um marido? Eu falei assim, tia, né? Não tô... Acho que não, tia. Mas eu me interessei e foi exatamente pelo fato de que eu poderia treinar meu inglês. Eu queria praticar com nativos. Sim. E eu não estava realmente achando que eu ia achar meu marido nesse site, entendeu? Mas eu me cadastro por 10 dias gratuitos, não paguei. E ali eu vejo o Brandon, a fotinho dele, e leio a descrição dele. E eu fico assim, uau! Me bateu uma coisa diferente, sabe? E ali, assim, eu já tinha visto outros rapazes no site, normal, assim, não sentia nada. Mas quando eu vi o Brandon, bateu uma coisa diferente. E aí, do nada, Tati, assim, eu nem sei porquê, mas do nada eu falei com Deus assim, Deus, eu vou casar com esse homem. Do nada, eu nem tinha conversado com o Brandon ainda. Ele nem sabia da minha existência ainda. Eu vou casar com esse homem. Aí eu falo assim, Deus, olha, pode ser loucura, Deus, mas se eu não estiver muito doida...
faz esse homem me chamar, me dar um oizinho, porque agora eu sou mulher virtuosa, sou crente de verdade, né? Nascida de novo, não vou correr atrás de homem, não. Mas se eu tiver certa aqui no que eu tô pensando, faz ele me dar um oizinho aqui, Senhor. Menina, não é que no outro dia Brandon me manda uma mensagem. E assim, era um site enorme, tinham várias moças lá. É tipo agulha no meio do palheiro. Sim. Pois Brandon vai me dar um oi. Hi. Hi, hello, what a beautiful smile. Olá, tudo bem? Sim. Que sorriso lindo. Né? Ok, que sorriso lindo. Eu rindo daqui até aqui. Amém, Senhor. Né? Obrigada, Deus. Ali eu já me enchi de esperança. E ali eu pensei, gente, será então que de fato eu vou encontrar o meu marido aqui nesse site? E, gente, ó, cuidado, eu não tô recomendando aqui sites de relacionamento, não é isso, tá? É porque Deus, ele tem sua forma de trabalhar e foi dessa forma que ele trabalhou comigo. Foi assim que eu conheci o meu marido. Mas tem muita gente doida nessas coisas de site, então fiquem atentos. E site secular, nem pensar, Tinder, essas coisas, não, fujam, viu? Esse era um site cristão, né? E daí, Brandon me dá um oi e a gente começa a conversar em vídeo. Todos os dias. Era todos os dias, umas 4 horas por dia falando. E eu super nervosa com o meu inglês, né? Eu lembro que eu anotava para ensaiar as perguntinhas que eu queria fazer para ele e tal. E a gente foi super intencional na conversa. Essa foi a diferença. Então, ó, solteiros, para com esse negócio de ficar de beijinho, de amassinho. Não, sejam intencionais. Conversem bastante, sabe? Para você... realmente descobrir se a pessoa com quem você, né, que você está conhecendo, se é realmente um marido em potencial, sabe? Aquele homem de Efésios 5, que vai chamar como Cristo amou a igreja. Mesma coisa os rapazes, né? Para descobrirem se realmente a moça que você está conhecendo é uma mulher virtuosa, que vai alegremente se submeter a você, né? Então, a gente era muito intencional nas conversas, a gente viu que nós estávamos, como se diz em inglês, the same page. A gente estava na mesma página, a gente tinha as mesmas convicções. E onde eu ainda não entendia, já que eu era uma crente muito mais nova do que ele, né? Assim, bem mais imatura na fé. Onde a gente não concordava, porque eu não tinha entendimento, ele me ensinava e ele percebeu que eu tinha um coração ensinável. Isso é muito importante. E daí o homem decide ir para o Brasil, 1 mês depois da gente começar a conversar. A primeira vez do Brandon no Brasil, veio com a cara e com a coragem, lá pra Belo Horizonte. Veio pra te conhecer mesmo. Pra me conhecer mesmo. Pra me conhecer a minha família, conhecer a minha igreja. Então ele foi a Belo Horizonte, porque eu tenho família em BH e tenho família em Nepomuceno também, né? E daí ele ficou com a gente por 2 semanas... E já me pediu em casamento. Olha! Me pediu em casamento em inglês e em português, que bonitinho. Ele ensaiou muito, ele tava com um papelzinho no bolso. Aí ele leu assim, você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Muito bonitinho. Pediu a bênção dos meus pais. Ali, Tati, foi assim... Foi tão redentivo, sabe? Eu vi Deus restaurando a minha vida sentimental ali, sabe? Porque... eu fui tão usada, né? Eu usei os homens me usaram. E depois que eu encontrei o meu verdadeiro Salvador, que não poderia ser encontrado em nenhum homem, né? Depois que eu encontrei o homem perfeito, que é Jesus, o meu único e suficiente Salvador, aí Deus restaurou a minha vida sentimental, sabe? Às vezes eu até me emociono quando eu me lembro. Porque foi muito sofrimento nessa área, né? Foi muito sofrimento, foi muita dor, foi muito engano. Então, Deus me envia esse homem para me redimir nessa área, né? Então, ali o Brandon, sabe, me pedindo em casamento, pedindo a bênção dos meus pais. Foi tudo tão bonitinho, foi tudo tão puro, sabe? E eu tava com 33 anos na época, Brandon com 36 já. E ali eu aceito, lógico. E ele já coloca um anelzinho no meu dedo e volta para os Estados Unidos. E 2 meses depois, o homem me volta e a gente casa. E vocês casaram aqui? A gente casou em Nepomuceno, né, no Brasil. Foi lindo, foi muito simples, mas foi muito lindo, sabe? A gente se casa no Brasil e eu já me mudo para os Estados Unidos e me caso legalmente lá. Então, nós somos legalmente casados nos Estados Unidos, né? E é isso. E vai fazer 7 anos, mês que vem, que eu estou nos Estados Unidos, casada com o amor da minha vida. E tem sido uma bênção. Preciso escrever um livro dessa história, Amanda. Está nos meus planos. Não esquece de mim, que eu quero ler. Tá bom. Agora, me conta, nesse momento que é maravilhoso ouvir isso, assim, nossa, que
que Deus realmente fala ao seu coração, como tem falado ao meu, né? Que quando a gente obedece, Deus vai restaurando, né? A gente acha que não tem cura para o nosso passado, mas Jesus é o único que Sim, cura o nosso sim. passado, né? A gente semeia obediência, colhe bênção, colhe Exatamente. cura, colhe libertação. Ô, Amanda, e que momentos você é curada ou restaurada, ou talvez você consegue enxergar aquela situação do abuso diferente, ou consegue tratar isso? Em que momento acontece isso na sua vida? Olha, tem pouco tempo, na verdade. Eu diria que eu posso dizer assim que eu fui completamente liberta da culpa e da vergonha. Eu diria que tem mais ou menos 1 ano só. Foi bem recente. Você sabe? continua arrastando essa culpa e essa Não, vergonha? eu tô liberta Não, disso. mas assim, 2 anos... Se eu continuei pra cá, arrastando. Sim, eu carreguei isso comigo por muito tempo. E o meu marido foi uma peça, assim, chave, sabe? De instrumento de Deus mesmo, pra minha cura. E tem isso também, gente. Quando eu conheço o Brandon, eu conto tudo pra ele. Então, ele isso sabe eu ia de tudo. perguntar. Sabe do abuso, sabe da vida promíscua, Porque até então você sabe não tinha das contado doenças. pra ninguém, né? Não tinha. Não tinha contado pra ninguém. Sim, Então, nossa. o Brandon, ele é o primeiro a saber. Para algumas pessoas do Rio de Janeiro eu já tinha contado, que eram mais próximas a mim. Mas pra minha família ainda não. Então, conto tudo pro Brandon. Era necessário, né, que ele Sim. soubesse desse meu passado. Até pra ele escolher se ele estaria disposto a casar comigo mesmo com essa bagagem. A gente Sim. tem que dar o direito, né, a Sim. pessoa de escolher. Mas... então, ele me ajudou muito nesse processo, porque o abuso, ele te afeta de várias formas, Tati. Sim. Então, de certa forma, estava afetando, inclusive na minha vida, na minha relação sexual com meu marido, na minha vida sentimental com ele, sabe? No nosso leito, né? E ele me ajudou muito nisso. Sim. Então, hoje eu posso dizer que eu tô liberta e curada. E foi quando eu comecei realmente a falar abertamente sobre isso, para ajudar realmente no processo de cura de outras mulheres. Né? E quando você casa, ele já tá no ministério, você entra direto no ministério? Como é que foi isso? Sim, quando a gente se casa, ele estava na plantação de uma igreja, numa cidade grande do Texas, em Houston. Então, eu chego já, né, dele pastoreando essa igreja. Nossa, me deu muito frio na barriga, confesso. Por vários motivos, né? A língua é diferente, a cultura é diferente. É tudo muito novo, é tudo muito novo. E ele, por muito tempo, foi um pastor solteiro. Agora é casado. E aí, como é que eu seria recebida, principalmente pelas mulheres? Então, foi difícil. Né? Mas quando a gente olha o fio de ouro, né? Porque eu tô aqui, assim, não consigo nem pensar em te fazer perguntas. Você pode ir guiando aí, porque tá bom. eu tô só absorvendo a história. A gente vê um fio de ouro, né? Como Deus preparou você para o que você faz hoje, né, Amanda? Exatamente, preparou. Porque eu também sou esposa de pastor, né? Eu falo que um dos privilégios é a gente poder participar da vida das pessoas. E com a história que você tem, você não participa só ouvindo, né? Mas Não. você participa sentindo, porque Exato. você entende o que é uma vida fora de Deus, você entende o que é uma vida de desobediência. Exatamente. Se vem mulheres que sofreram abuso, você entende o que elas estão passando, né? Sim. Quando a gente vê assim, é lindo, né? Eu sei que é doloroso. É doloroso, mas é a história lindo, redentiva né? é linda mesmo. Né? Eu não tô no lugar de espectador, eu tô dentro, dentro da história. Eu posso pegar na mão dessa mulher e falar, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Vamos sentar aqui e vamos falar sobre Jesus. Ele é o único que pode te resgatar. E eu gosto também quando Paulo diz... sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E às vezes a gente fala, não olhe para mim, olhe para Jesus, mas como discípulos dele, ele deseja que nós possamos dizer isso para outras mulheres, né? Olhe para mim, quando eu realmente aceitei o que Deus tinha para mim, quando eu fui buscar a Deus de verdade, minha vida foi transformada, Exatamente. né? Porque é engraçado, e aí eu tô fazendo várias interpretações da sua vida aqui, me permite, mas é porque me claro. impactou bastante. É porque assim, você buscou tanto uma coisa e quando você parou de buscar, veio até você, né? Um homem que em 1 mês vem para te conhecer e que 2 semanas te pede em casamento, né? Então, tipo assim, aquilo que você fez tanto esforço em Deus acontece naturalmente. Naturalmente, e assim, de forma louca, né? Da forma que eu jamais imaginaria que iria acontecer. Sim. É exatamente isso, Tati. Ô, Amanda, eu assisti uma outra parte da sua história e ali fala que você não pode ter filhos. Queria sim. que você contasse isso um pouco pra gente. Sim, é um luto, né, que eu vivi. E ainda vivo, de certa forma. Essa é uma ferida que Deus ainda está cicatrizando. Porque foi recente, tem 2 anos, em 2022.
que eu perco o meu útero. Então, o que acontece? Lembra que lá atrás eu contei sobre esse sangramento contínuo? Lembro. Então, ali começaram problemas muito sérios no meu útero. E tudo junto. Foi endometriose, adenomiose, múltiplos miomas, útero inchado. E daí, isso, na verdade, nunca foi curado, sabe? Eu tentei vários tratamentos que deram certo por um tempo, mas que aí, depois de passado um tempo, voltou tudo. Então, já morando nos Estados Unidos, esse sangramento retorna com muita força. Os médicos chamaram de hemorragia mesmo, né? Não simplesmente menstruação, sabe? Hemorragia, que não parava, não cessava. Então, eu precisei fazer 4 transfusões de sangue nos Estados Unidos por conta disso. Porque eu cheguei a uma anemia perigosa, sabe? A um número que, se fosse para baixo mais um pouquinho, eu entraria em choque e morreria. Sim. Então, por exemplo, teve uma vez que Brandon teve que me levar às pressas para o hospital, estava muito fraca. E o sangramento, igual torneira, não cessava. E daí já me internaram, deram a transfusão de sangue de imediato e não me deixaram sair. Falaram, olha, você precisa de uma cirurgia de urgência. E aí, no outro dia, me operaram, tiraram um mioma bem grande que estava num local que exatamente estava causando esse sangramento todo. Então, esse um mioma, pelo tamanho e pela localização, estava me causando esse sangramento. Tirou o mioma, melhorou bastante. Mas depois de um tempo, voltou tudo de novo. Certo? Então era isso, melhorava um pouquinho, aí voltava tudo de novo, e quando voltava era sempre mais forte, e eu sempre precisava de transfusão de sangue. E a dor também era muito grande, muito grande. Então eu lidava ainda com as dores da artrite e com essas dores uterinas. Daí chegou um ponto que o meu médico, muito querido por sinal, falou, Amanda, agora chegou um ponto que você precisa tirar o útero. Porque eu estou preocupado com a sua vida mesmo. Então, conversei com meu marido, né? Meu marido está sempre nas consultas comigo, o médico conversou muito com ele. E o meu marido me aconselhou, falou, amor, é preciso. Né? Eu valorizo muito a sua vida, eu não quero te perder. Né? Então, é preciso que a gente abra mão do seu útero. E aí foi, né? Tive que tomar essa decisão. Eu acho que foi o dia mais difícil da minha vida. Foi a perda do meu útero. Né? Fui pra cirurgia, foi retirado o útero e as trompas. E aí, o que acontece, Tati? O que aconteceu nessa cirurgia? Foi descoberto um câncer. E o que acontece é que eu estava muito doente nessa época, sabe? Isso 2 anos atrás. Com sintomas muito enlouquecidos, que eram novos para mim. Pensava, gente, isso aqui que eu tô sentindo não vem de nenhuma doença autoimune que eu tenho, não. Isso daqui é novo. O que é isso? E ninguém descobria, nenhum médico descobria. Fazia exame de imagem, não descobria. Fazia exame de sangue, não descobria. E eu tinha esses sintomas que afetavam, inclusive, o meu coração. Eu precisava ir para emergência achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. E era o coração, e eram náuseas, eram vômitos, eram desmaios. Era muita coisa junto, muitos sintomas juntos. E eu, gente, mas o que é isso? Pois é, descobriram durante a cirurgia de esterectomia, de retirada do útero. O cirurgião tirou o útero e, segundo ele, tinha esse tumorzinho grudado na parede de trás do útero, bem escondidinho. E daí ele manda pra biópsia, ainda não fala com a gente, né? Mandou pra biópsia e 1 semana mais tarde liga para o meu marido com a notícia de que era um tumor de metástase, de um câncer raro, chamado câncer neuroendócrino. Nunca tinha ouvido falar. Brandon me dá a notícia com um zoinho desse tamanho, tadinho, de tanto chorar, mas disfarçando-se, fazendo forte por mim. E ali eu penso, ok, agora é a hora então que eu vou morrer. Porque, pensa bem, você ouvindo as palavras câncer raro, câncer com metástase. Uai, eu vou morrer então, eu vou morrer, amor. E nós dois chorando, e foi muito difícil, sabe? Não tem como eu florear isso, não tem como eu romantizar, falar, ai, não, aí foi lindo. Não, eu tava apavorada. Apavorada. E eu não tava preparada para essa notícia, né? Mas o que acontece é que o Brandon ele foi muito amoroso. E ali eu me lembro que a gente foi à praia ver o pôr do sol. A gente adora ver o pôr do sol, a gente ama estar perto da natureza. E eu sempre me sinto em paz quando eu estou perto da natureza. E ali eu sentia a doce presença do Espírito Santo. Então, sim, eu estava triste, eu estava com medo, estava. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a paz que excede todo entendimento ali. Tanto que a gente foi até capaz de tirar uma foto, sabe? Tinha uma moça lá que ela, do nada, chegou, deixa eu tirar uma foto de vocês.
E a gente, tá, pode. E aí ela tirou uma foto do pôr do sol e a gente, uma foto linda, que a gente guarda com muito carinho. Que foi no dia do meu diagnóstico. E eu muito magrinha, que eu já tinha perdido muito peso por conta desses sintomas todos. Mas na foto a gente tá sorrindo bastante e com o olhar em paz, sabe? E ali começa a minha jornada, minha outra jornada, né, Tati? 2 meses mais tarde eu volto pra mesa de cirurgia. Uma cirurgia bem maior. Tiro 20%, 20 centímetros, desculpa, do meu intestino. Ali já se sabia qual era o câncer, onde que estava o tumor primário. Estava no intestino, com outras metástases, não apenas essa no útero. E ali, nessa cirurgia, o médico tira tudo que ele enxerga. Todos os tumores visíveis ele conseguiu retirar. E 20 centímetros do intestino, não é? Então, por mais ou menos 6 meses, eu fico bem. Eu não tenho mais os sintomas. Esse câncer, ele causa muitos sintomas numa porcentagem dos pacientes. Eu estou, infelizmente, dentro dessa porcentagem. Que é chamado síndrome carcinoide. Que é o que? Esses tumores, eles secretam hormônios diversos em excesso para o seu corpo. São hormônios que o seu corpo já produz, mas ele fica com excesso por conta dos tumores. E ali dá esse tilt, digamos assim. Dá esse problema, esse curto-circuito no corpo. Por isso que a gente passa tão mal, sabe? E daí esses sintomas voltaram 6 meses depois e eu precisei iniciar o tratamento. Então, até hoje, eu faço um tratamento de 28 em 28 dias. Eu tenho que ir na clínica fazer o tratamento, que é o que segura os sintomas. E eles acreditam que desacelera o crescimento dos tumores, né? Os médicos dizem que não tem cura, mas a gente sabe que se Deus quiser curar, ele cura. Mas segundo os médicos, não tem cura quando esse câncer já tem metástase. Mas tem o controle através desse tratamento que tem me permitido ter qualidade de vida, tem me permitido estar aqui, por exemplo. Né? Do contrário, eu não conseguiria, realmente. Amanda, que testemunho, né? Mas a diferença, Tati, é importante eu dizer isso. Lá atrás, em 2016, que eu fui diagnosticada com tantas doenças, foi disciplina do Senhor. Claramente, para mim, foi disciplina. Agora, não é mais disciplina, sabe? Agora é simplesmente o Senhor me dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero te usar na sua fraqueza, na sua doença. E assim Ele tem feito. Porque Ele colocou em mim um senso de urgência tão grande, sabe? De eu ter que trabalhar para Ele, de eu ter que glorificá-lo, dentro do meu lar, desde o ato de lavar uma louça, de fazer a comidinha que meu marido gosta, sabe? Até o ato de ensinar mulheres, de palestrar para mulheres, de falar sobre feminilidade, de falar sobre o sofrimento na vida do cristão. Cada coisa que eu faço agora tem um significado muito maior para mim, sabe? Eu tenho um senso de urgência muito grande de alcançar pessoas, principalmente mulheres. Eu não quero desperdiçar o meu sofrimento. Até o John Piper fala isso, não desperdice o seu câncer. Eu falo isso, não desperdice o seu sofrimento, sabe? Use-o para a glória de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, né, diz que rogou 3 vezes ao Senhor, me tira esse espinho da minha carne, Senhor. Nós não sabemos o que é, mas muitos teólogos concordam que provavelmente era um problema na saúde de Paulo, né? Então era algo que visível, né? Era algo visível e era algo que provavelmente fazia Paulo se sentir inseguro, incapaz, não é? Mas ali, o que Deus diz a ele? Minha graça. Eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo começa a fazer o quê? A se regozijar naquele sofrimento, né? Ele se regozija nas perseguições, nos sofrimentos, e ele diz que o poder de Cristo repousa nele, por causa do sofrimento dele. Porque ele tem que buscar muito mais, né? Ele precisa se firmar muito mais na rocha que é Cristo, em meio ao sofrimento. Então eu sinto dessa forma. Eu me sinto mais usada, sabe? Em meio ao sofrimento, porque parece que a presença de Deus na minha vida, assim, ela é tão doce, ela é tão forte, que parece que me fica mais fácil para mim negar a mim mesma diariamente, sabe? E carregar a minha cruz. E foi diferente, né, Amanda? Que lá atrás você disse que sentiu muita raiva. Sim. E agora você sentiu essa força, né? Eu não senti raiva, bem colocado, bem observado, Tati. Claro que eu senti tristeza e medo, mas raiva eu nunca senti. Eu nunca senti raiva. E agora, até o medo da morte se esvaiu. Eu não tenho mais medo da morte. Não tenho. Eu tive no início, mas agora,
pela graça de Deus mesmo, eu não tenho mais medo da morte. Eu tenho o senso de urgência. Porque por eu encarar a morte de frente todos os dias, eu não sei se eu vou viver, né, mais 20, 30 anos ou mais um ano. Eu não sei, né? Não tem como a gente saber. E claro que uma pessoa saudável, Deus pode levar antes de mim, a gente não sabe. Mas quando você tem um câncer metastático, parece que você encara a morte de frente todos os dias. Sim. Então você tem que decidir, sabe? Trabalhar para o Senhor de forma fiel, sabe? Trabalhar com alegria, com fidelidade. Sim. Então eu me apego a isso, em vez de me apegar ao meu medo da morte. Quando eu penso em morte, eu penso no meu Jesus, em abraçá-lo, em estar com ele por toda a eternidade. Ô Amanda, eu acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim. Como é que você lida com as oscilações? Porque nós, como ser humano, a gente oscila emocionalmente, né? Sim. A gente tá bem, daqui a pouco a gente tem medo, daqui a pouco a gente fica ansioso, né? E é maravilhoso, assim. Agradeço a Deus por essa oportunidade de te entrevistar, de ouvir isso. Como é que você lida para realmente, assim, não se entregar ou não ficar nesses... Com certeza você tem esses períodos, né? Triste, alegre, medo, ansioso. E como é que você lida com isso? Como é que você faz? Você criou uma... Eu imagino que você medite na palavra de Deus. Qual que é a sua forma para lidar com esse momento? Sim, olha, Tati, nos momentos assim mais graves, e quando eu falo grave, são aqueles momentos que eu tô realmente num poço escuro. Quando eu decido me enfiar numa caverna, sabe? Sim. Tipo Elias, foi Elias, não foi que se enfiou na foi. caverna? Pois é. Eu fico que nem Elias ali na caverna e ninguém me tira de lá. Eu tenho essas fases também. Então, não é só assim, né? Oscila, certamente. Então, nesses momentos, eu te confesso que eu não consigo nem orar. Eu te confesso que eu não consigo ler as escrituras. Mas eu tenho uma estratégia de guerra, sabe? O soldado, ele precisa estar preparado para a guerra, né? Então, eu já tenho isso preparado. Quando eu estou nessa situação, eu recorro ao meu marido e à minha igreja e às minhas amigas cristãs. Eu recorro a essas pessoas, sabe? Eu já mando... E a maioria está aqui no Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos, mas a maioria dessas minhas amigas com quem eu posso contar mesmo, assim, elas estão no Brasil. Já mando WhatsApp, olha... Tô mal. Tô mal, ora por mim, tô precisando, tô numa batalha muito grande, emocional, espiritual. Eu tô com vontade de morrer, porque tem isso também. Tem vezes que eu tenho vontade de morrer. Eu nem penso em atentar contra a minha própria vida, como eu fiz no passado, mas às vezes eu clamo a Deus para me levar. Deus, eu não tenho mais medo da morte, me leva, eu só quero ir embora. Isso acontece. Então aí eu peço socorro. Peço socorro às minhas amigas, né, irmãs em Cristo, ao meu marido. Então, meu marido fica, sabe, muito presente, ora por mim. Ele lê a Bíblia para mim, quando eu não tô conseguindo. Ele pega, amor, eu vou ler para você o Salmo tal. Aí ele lê e dá um rápido ensino ali, um devocional. Louvores, eu ligo louvor, mesmo que eu não consiga cantar, sabe? Eu consiga cantar, eu ligo louvor, eu ligo a Bíblia em áudio, coloco para ouvir. E aí eu consigo sair disso, sabe? Como Elias na caverna, né? Deus envia comida para ele através dos passarinhos. Então eu vejo essas minhas amigas, o meu marido, a igreja de Cristo, os irmãos na fé, eu vejo como esse passarinho levando a comidinha para mim. Até eu me fortalecer. Sim. E aí eu saio da caverna e volto à vida normal. E aí é leitura bíblica todas as manhãs, é cantar. Eu amo cantar, não sou boa não, mas amo louvar ao meu Senhor, alto mesmo. Tô lá lavando louça, tô louvando ao meu Senhor. Né? E é isso. E estar em uma igreja, congregando em uma igreja bíblica é muito importante. Então, eu recorro realmente à minha família na fé, quando eu estou nessa situação. Amanda, escreve, por favor, o livro. Eu acho que, nossa, a gente precisa disso, né? Nós vivemos uma sociedade tão... que não suporta o mínimo de dor, né? E aí ter alguém aqui contando para mim, né? Que experimenta a dor quase que todo dia, né? Ou um desconforto. E saber que tá alegre, tá gravando seus vídeos, tá nos ensinando, tá preocupado com o próximo nossa, gente, vamos por esse caminho, não vai por esse, né? Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você deixasse... Tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei ou que você não falou? Acho que a gente cobriu tudo, Tati. Muito obrigada por contar isso pra gente, Alegria minha. por trazer isso
de forma clara para a gente poder aprender. Certamente você vai estar nas minhas orações, para que Deus te use, te cure, se assim for a vontade dele, né? Amém. E conte comigo. Deixe uma mensagem para quem está em casa, que esteja passando um processo doloroso também, ou que esteja passando por algum diagnóstico. O que você diria para essa pessoa? Olha, minha irmã, meu irmão, eu digo a você para deixar a luz entrar na sua escuridão, sabe? É normal o cristão sofrer, né? É falsa essa teologia, né, Tati, que diz que o cristão não sofre, essa teologia da prosperidade, do triunfalismo, ela não é bíblica. É só a gente olhar para a Bíblia, a gente vê tantos heróis na fé que sofreram muito mais do que eu, né? E que se mantiveram firmes na fé e que Jesus concedeu graça a eles, né? Então, eu te garanto que em meio ao sofrimento, você consegue sentir de forma muito palpável a presença de Deus. É só você não se entregar à sua carne, sabe? À murmuração, as armadilhas do inimigo que ele envia pra gente, né? Esses dardos inflamados do maligno que ele envia quando a gente está fraca. Então, lembre-se que quando estou fraco, então estou forte. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, eu oro para que essa luz, que é Cristo, invada a escuridão, as trevas do seu coração e que você possa transbordar essa luz, sabe, a todos que estão ao seu redor. Essa é a minha oração, Tati, para você e para todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu agradeço mais uma semana por você estar aqui conosco. Quero que você compartilhe essa história da Amanda para que possa chegar a muitas pessoas, que é uma história de encorajamento, gente. Apesar da gente olhar o sofrimento, é uma história que a gente olha e vê que Deus sustenta os seus e que há pessoas que amam a Deus, estão firmes seguindo a Deus a despeito do que acontece com elas, né? Então, eu peço que você compartilhe, agradeça a sua audiência e até a próxima semana. Deus abençoe. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com